que se entende por rainha? O que é ser rei e o que é ser rainha? Os termos rei ou rainha se derivam do verbo latino regere. Então, o rei e a rainha são palavras latinas, são palavras do latim, que derivam da palavra também latina regere, que significa, atenção, ordenar as coisas a seu próprio fim. Reger significa ordenar as coisas para o seu próprio fim. Daí que o rei e a rainha, quando exercem um domínio, um governo sobre os seus súditos, o rei e a rainha devem ordenar as coisas para o seu próprio fim. Por isso, Santo Tomás diz que se chamam rei ou rainha aos que têm o ofício de reger, ou seja, de governar, de guiar a sociedade para o seu fim. Então, o rei e a rainha devem governar a sociedade que lhe foi submetida até que essa sociedade alcance o seu fim. E o seu fim último, não apenas o seu fim terreno. É importante que o rei e a rainha governem materialmente. Eu estou falando agora do rei e da rainha enquanto soberanos deste mundo terreno. É importante que o rei e a rainha governem para dispor as artes mecânicas para que atinjam o seu fim. Então, a navegação, a agricultura, a tecelagem, a guerra. É importante que o rei e a rainha, dentre outras artes mecânicas, disponham estas todas para o seu fim. Então, que a agricultura gere frutos, faça nascer os legumes, as frutas, a comida. É importante que o tecelão atinja o seu fim, ou seja, confeccione tecidos, roupas. É importante que a navegação alcance o seu fim, ou seja, chegue ao porto esperado, dentre outras coisas. Então, o rei e a rainha são soberanos que vão garantir que todos os ofícios alcancem o seu fim e vão garantir isso com um governo justo. Mas, além disso, o rei e a rainha são aqueles que vão garantir que as artes liberais também alcancem o seu fim, que a filosofia também alcance o seu fim, que a teologia também alcance o seu fim. Ou seja, o rei e a rainha, eles expressam o governo divino no momento em que também se preocupam em conduzir a sociedade sobre a qual exercem um poder, alcancem o céu. O rei e a rainha vão dispor as coisas com seu poder, de tal forma que as pessoas, os seus súditos, tenham a possibilidade de alcançar o seu fim último, que é a santidade, a salvação da alma, o céu. Esse é um rei e uma rainha segundo o coração de Deus, soberanos segundo o coração de Deus. Daí você já pode perceber que a nossa sociedade contemporânea, sobretudo depois da Revolução Francesa, muito se distanciou desse ideal. Nós tivemos reis e rainhas muito bons, santos, fiéis a Deus. Nós também tivemos reis e rainhas muito ruins. Mas, sobretudo depois da Revolução Francesa, quando inventamos a República, nos distanciamos ainda mais. E a democracia contemporânea, tal como ela é exercida, se distancia ainda mais do ideal divino para a organização da sociedade terrena. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. O rei e a rainha têm o ofício de reger, ou seja, de governar, de guiar a sociedade até alcançarem o seu fim. Daí que quando nós afirmamos que Cristo é o Rei do Universo, nós dizemos que Cristo é Rei porque Ele exerce o seu poder para que nós alcancemos o nosso fim último, que é a salvação, que é a santidade. Daí que quando afirmamos que a Virgem Maria é Rainha do céu e da terra, isso significa dizer que, uma vez que a Virgem Maria é rainha, ela governa para dispor os seus filhos espirituais a alcançarem o seu fim último, que é a santidade, a salvação da alma, e não outro.
Esse é o ponto que nos interessa aqui na Mariologia. Portanto, o rei e a rainha têm um verdadeiro primado, não só de excelência, mas também de poder sobre os seus legítimos vassalos, súditos. Mas o rei e a rainha devem exercer o seu poder em benefício, em favor dos seus súditos. Por isso o rei e a rainha são servos. Daí que o Santo Padre se chama, servo dos servos do Senhor. O Santo Padre é o servo dos bispos e dos sacerdotes. O Papa é o servo dos servos, dos cristãos, dos católicos. Esse é o ponto. Parágrafo 175. Classes de rainhas. Há 3 classes de rainhas: a rainha mãe, a rainha esposa do rei e a rainha que rege por si mesma um reino. E dizer entre parênteses, as atuais rainhas da Inglaterra e da Holanda, dizer no tempo em que escreveu a tese. Então nós temos 3 espécies de rainhas: a rainha mãe, tal como nós fizemos a exegese do Salmo 45. Nós temos então a rainha entendida enquanto rainha mãe do rei, que exerce o governo. Nós temos a rainha esposa do rei. Nós temos a rainha que rege por si mesma um reino, que exerce o governo por si mesma. Maria é rainha, como veremos, nos 2 primeiros sentidos, não no terceiro. Então Maria é rainha porque é mãe do rei Cristo Jesus. Maria é rainha porque esposa do Espírito Santo, portanto intimamente unida à Santíssima Trindade. Mas Maria não é rainha porque exerce por si mesma um poder a fim de governar. Então no terceiro sentido ela não é a rainha.